Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o diácono Joelson. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Pedro. Queridos irmãos, nós somos aqui da Marcas do Evangelho. Nós estamos situados na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E nessa oportunidade queremos saudar todos os nossos visitantes, seja muito bem-vindo e aproveitar esse momento para dizer que você tem a liberdade para comentar, curtir o nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. Nós vamos hoje, irmãos, na lição de número 12 da nossa revista da CPAD, Corpo, Alma e Espírito, tem sido a nossa lição nesse trimestre. Vamos ensinar hoje como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual do crente. Também vamos ver e mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio na vida do crente. E também iremos enfatizar nessa aula como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas estranhas e produz as virtudes do fruto do Espírito. Então, irmãos, vamos iniciar essa aula com uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento que foi concedido a cada um de nós estarmos aqui reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra, aprendermos mais daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar a cada dia. Ilumina nossas mentes, ilumina nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o Jonathan. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Lívia. E agora vamos ler o nosso texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E a verdade prática. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. E o texto bíblico de hoje se encontra em Romanos 8, do 14 ao 16, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, e Gálatas, capítulo 5, do 22 ao 23. Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Até mais! Meus amados irmãos, tópico 1 da lição nos diz aí a obra inicial do Espírito Santo. Então, dentro do tema desta lição, o Espírito humano e o Espírito de Deus, nós vamos aprofundar. E como é importante isso? Aprofundarmos para vivermos a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas. Esse é o propósito. Então nós vamos aprender qual a importância ou a totalidade da importância do Espírito Santo atuando em nós. Então nós vamos aprender que para iniciar, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que começa a atuar no ser humano e leva essa pessoa a reconhecer que ele é um pecador, que ele é miserável, se sentir perdido, se sentir distante de Deus e ser despertado a sua fé para crer na verdade do Evangelho, crer que ele pode ser restaurado em sua plenitude. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através da pregação, da palavra e o contato com o Evangelho de Cristo, e por meio dessa fé salvadora, que a pessoa é levada à salvação. E despertando no coração dessa pessoa um novo nascimento da água e do Espírito, que fala em João 3,5, significa um novo nascimento e uma nova redenção pelo poder da verdade que é o Espírito Santo. Como estamos vendo, irmãos, o Espírito Santo, então, abre os olhos do pecador e o conduz ao arrependimento. O Espírito Santo, ele gera no coração a fé necessária para que a pessoa creia em Cristo Jesus. Essa fé não é uma mera confiança humana, irmãos, mas um ato sobrenatural do poder de Deus na vida da pessoa através do ouvir a palavra do Senhor.
Veja, nós aprendemos que o Espírito Santo ele começa a agir antes mesmo do novo nascimento, trazendo uma iluminação na vida da pessoa, despertando nela então a fé e conduzindo o pecador ao encontro com Jesus, aonde ela vai nascer de novo e vai experimentar o poder do Espírito Santo na vida dela. Nós, observando a obra inicial do Espírito Santo, a nossa consciência e fé, nós podemos compreender as verdades do Evangelho por meio da ação do Espírito Santo. Essa obra inicial do Espírito Santo na nossa consciência e fé, nós podemos compreender as verdades do Evangelho por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça de Cristo. O Espírito Santo ainda, ele convence o mundo do julgamento, e o Espírito Santo ele dá testemunho sobre Jesus Cristo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo, testificando em nós que nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo pela ação desse Espírito. Amados irmãos, temos que estar atentos a uma coisa muito importante. Nós falamos aqui no início que é o Espírito Santo que convence. Então, o Evangelho é transformação. Esta ação na vida do crente é fundamental, porque sem esta obra, o homem continua morto em seus delitos e pecados. Se ele não se arrepender, se ele não olhar para a cruz, ou seja, ele não vai conseguir perceber a gravidade da sua condição. Por isso, é importante nós sermos tomados pelo Espírito Santo, que é a obra inicial na vida da pessoa, para que possa viver depois as outras experiências, como a santificação, a regeneração, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, a importância de que o homem viva esse convencimento, como nós falamos aqui, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que então ele possa experimentar todas essas maravilhas que Deus tem nessa comunhão entre o homem e o Espírito Santo. Através do processo da regeneração que o Espírito Santo nos dá, nos faz ser guiados por ele. E só assim nós teremos uma vida santificada e chegaremos até ao céu. Isso mostra que o Senhor, através do Espírito Santo, ele nos ensina, ele pega verdades eternas e as traduz de forma que nós, humanos, compreendamos. O crente, veja, irmãos, não apenas aprende pela razão, mas também pela iluminação do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, 14, diz assim que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então veja, a pedagogia do Espírito não é só intelectual, mas é prática, irmãos. Ele conduz, ele orienta, ele disciplina e ele corrige também. Ele trabalha, então, no interior do crente, gerando consciência, moldando o nosso caráter, edificando a nossa fé. Veja, o Espírito Santo não é apenas o fogo que aquece o coração do crente, ele também é o mestre que ensina o crente. Estamos aqui com a Karina. Karina, como o Espírito Santo nos influencia nas nossas decisões diárias, mesmo nas mais simples? Irmãos, o Espírito Santo com certeza nos influencia nessas decisões, porque quando nós decidimos algo, nós sempre pensamos em agradar a Deus, em honrar a Deus. Ter a palavra dentro de nós e ter a voz do Espírito em nós, com certeza, nos influencia a tomar a decisão certa sempre. Pais e irmãos, estamos aqui com a Stephanie. Stephanie, como o Espírito Santo influencia nossas decisões diárias, até mesmo as mais simples? Bom, ela influencia tudo, né? É a base pra gente não errar, né? Viver e às vezes nossas escolhas com base no que Deus tem pra nós é a melhor coisa que a gente pode fazer. Estamos aqui com o Gleison. Gleison, como o Espírito Santo nos auxilia nas nossas decisões diárias, até mesmo as simples? Irmão, com certeza a gente tendo uma vida de oração e intimidade e amizade com o Espírito Santo, ele sussurra 24 horas no nosso ouvido. Bem, irmãos, o nosso subtópico 3, a renovação da mente. Ao recebermos o Espírito Santo, devemos buscar estar sempre em contato com ele. Devemos manter a nossa mente renovada para desfrutar a sabedoria divina por completo. Conforme Romanos 12, verso 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Para isso, o que devemos fazer? Nos consagrarmos a Deus. Daí o homem que foi convencido dos seus pecados deve buscar em Deus como ter uma nova vida. E é o Espírito Santo que levará este homem a Deus,
a conhecer, buscando ter um viver diferenciado do que tinha antes de conhecer a Deus. Devemos ter nossa mente renovada não pelo nosso intelecto, como já falamos anteriormente, não por interpretação sem o Espírito da palavra de Deus. Quando permitimos ser ensinados pelo Espírito Santo, temos uma mente renovada, pastor, e, consequentemente, experimentamos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É fundamental uma vida de consagração e uma vida de oração, jejum e um devocional para alcançarmos essa renovação de mente. E, irmãos, é importante também nós salientarmos aqui que essa renovação que está sendo dita aqui não é uma lavagem cerebral, como muitos aí fora dizem, os crentes eles fizeram uma lavagem cerebral na vida deles. Não, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo no interior do crente, alinhando a mente humana à vontade de Deus. Veja, essa é a pedagogia do Espírito Santo, que inclui, irmãos, corrigir os nossos pensamentos, derrubar sofismas e substituir padrões mundanos por princípios espirituais conforme a palavra de Deus. Quando falamos em consagração espiritual, que envolve a oração, o jejum e até mesmo a disciplina espiritual, mas o que vem a ser, irmãos, uma disciplina espiritual? Uma outra coisa também, irmãos, nós vamos ver que essa renovação é o Espírito Santo iluminando a vida do crente. Veja, diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. Então, ou seja, é o Espírito Santo renovando a nossa mente, o nosso raciocínio, para que a gente não fique pensando conforme os desejos da carne, conforme o mundo, mas segundo a Cristo, sendo nós moldados na pessoa de Jesus. Então, ele ilumina e ele dá entendimento, abrindo os nossos olhos, abrindo os olhos da alma, para nós discernirmos o propósito de Deus em nossas vidas. Então, é importante que tenhamos essa santificação dos nossos pensamentos. A mente do crente, a mente renovada, passa a rejeitar os padrões do mundo e se encher da palavra poderosa de Deus. O Espírito Santo conduz o crente a pensar no que é puro, no que é santo, no que é justo. Essa renovação, ela se torna então contínua na vida do crente. Cada oração, cada busca, cada experiência no Espírito Santo reforça, irmãos, essa transformação. Por isso a importância de nós estarmos sempre buscando a iluminação da palavra em nossos corações através do Espírito Santo. É ele quem tira o crente do conformismo com o mundo, desejando o mundo, e o leva a se conformar no padrão de Cristo. Então, quando a mente do crente é renovada, o crente tem poder para discernir a vontade de Deus na sua vida e resistir, irmãos, às tentações e viver uma vida em santidade. Então, veja, a mente que o Espírito Santo renova é a mente que Jesus governa. E também, pastor Jefferson, tem se falado muito em relação à perseguição ao cristianismo. Isso tem crescido muito no mundo todo e até no nosso Brasil. Por quê? Nós vemos que está se distanciando cada vez mais o pensamento do mundo, a cultura que é contra os princípios da palavra de Deus, está se distanciando cada vez mais. O outro ponto, irmãos, da nossa lição sobre voz e luz, diz aqui o comentarista que quando tiramos tempo para ouvir o Espírito Santo, ele fala de muitas maneiras. Ele fala ao íntimo do crente e traz sabedoria e revelação. Veja, nós precisamos disso, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17, diz que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê o espírito de sabedoria. Veja, essa sabedoria não é, como eu disse aqui, não é apenas intelectual. É uma ação do Espírito Santo aplicada à vida diária do crente, no seu cotidiano. O Espírito Santo capacitando o crente a enxergar além das aparências. Veja, trazendo a ele discernimento do que é da carne e do que é do Espírito. Então o Espírito, ele concede essa revelação, essa iluminação, essa luz, para que o crente não seja engodado com as coisas da vida, para que ele não seja influenciado pelo mundo. Veja, é isso que o Senhor está falando nos nossos corações. Então, creia nisso, querido irmão. Assuma essa palavra na sua vida, para que você possa experimentar esta obra poderosa de Deus em você. Conforme está escrito em João 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
O Espírito Santo, com a sua voz no nosso interior, na nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais através da sua luz, ele nos ensinará tudo o que o Senhor nos tem dito através da sua palavra. O Espírito Santo não só fala, ele também ilumina. A mente, ela entende, mas é o coração iluminado pelo Espírito Santo que se rende a Deus. Onde o Espírito traz ali a revelação ao crente, a dúvida se cala e a fé se levanta poderosamente para experimentar a graça poderosa de Jesus. Meus irmãos, nós vamos entrar no tópico de número 2, o testemunho, intercessão e edificação. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não temos mais um espírito morto pelo pecado, mas um espírito regenerado. E compreendemos que somos filhos de Deus, que por adoção nos tornamos filhos e passamos a fazer parte de uma tão grande salvação. Temos a certeza, então, temos a convicção de que pertencemos a Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. No interior do homem, ele age testemunhando, irmãos, e não é apenas uma emoção passageira, não. É uma obra poderosa, profunda do Espírito Santo. É a voz do Espírito confirmando ao crente que a sua fé ela é genuína, que a salvação ela é real, que a sua posição diante de Deus é de filho amado. Isso é fundamental na jornada cristã, irmãos, para vivermos essa vida. Veja, nessa história, nesse aprofundamento da palavra, esse testemunho é um selo de adoção. Nós fomos adotados pelo sangue de Jesus e somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, esta é a nossa segurança, a nossa identidade espiritual, quando o Espírito Santo testifica ao crente que não vive mais em dúvida e ele está enxergando, então, a salvação. Então, nós temos que levar uma vida doutrinária conforme a nossa igreja. Irmãos, ainda no tópico 2, o Espírito intercede. Outra ação do Espírito de Deus no espírito humano é a intercessão em favor de nós. Essa ação divina vai muito além da nossa compreensão e é conforme a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor sempre vai nos surpreender com o seu extraordinário agir. Então, irmãos, o crente não está sozinho na sua oração. O Espírito Santo, ele ora em nós e ele ora por nós. Como foi dito aqui pelo pastor Pedro, muitas vezes nós não sabemos como orar ou como pedir. Então o Espírito Santo, ele nos auxilia conduzindo nossa oração segundo a vontade de Deus. Ele não substitui a nossa oração, mas ele aperfeiçoa e apresenta essa oração diante do Pai. Isso é maravilhoso, é a intercessão, até mesmo com gemidos inexprimíveis, como foi dito aqui. Essa expressão, irmãos, gemidos inexprimíveis, aponta para uma profundidade de oração que vai além das palavras humanas. É isso que o Espírito Santo faz por nós. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós estamos aqui para o nosso Você Sabia? E o tema de hoje é Regenerados, quando Deus começa tudo de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tem gente que acha que seguir Jesus é mudar de religião, mas o Evangelho não veio para te dar uma reforma moral, veio para te fazer nascer de novo. Jesus não veio para consertar o que você era, ele veio para matar o velho você e criar um novo. A regeneração é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não é um ajuste, é uma explosão espiritual. É Deus entrando em cena, limpando o coração, acendendo a alma e dizendo: agora você é meu. E aqui vão algumas curiosidades bem interessantes para os irmãos. A primeira é que Jesus escolheu falar sobre o novo nascimento com o mestre da religião. Nicodemos conhecia a Torá, mas não conhecia o autor da Torá. Sabia tudo sobre a lei, mas não sabia nada sobre vida. Jesus foi direto. Você precisa nascer de novo. Ou seja, não adianta ser religioso se o coração continua morto.
A segunda curiosidade é que no Antigo Testamento, Deus habitava em templos de pedra. Hoje, Ele mora dentro de você. Você virou o endereço de Deus, a morada da presença dele. É por isso que quem nasceu de novo não suporta viver longe da presença. O Espírito mora ali dentro e nunca mais te deixa. Terceira curiosidade é que no Império Romano, quando um escravo era adotado, o passado dele era apagado. Ele ganhava um novo nome e nunca mais podia ser acusado pelos erros antigos. O apóstolo Paulo pegou isso e disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o inferno pode tentar, mas não tem mais documento para te acusar. Deus jogou fora o velho registro e agora você é uma folha em branco, pronto para que ele possa escrever a sua nova história. Mesmo Deus que soprou vida em Adão é o que sopra dentro de você. O mesmo poder que criou o universo todo agora cria um novo você. Regeneração é o gênesis da alma, é o início de tudo. É o dia em que o caos do coração ouve de Deus: haja luz, e há luz. Quando Deus te regenera, Ele não melhora a versão antiga, Ele cria outra. A cruz é o túmulo do velho eu, a ressurreição é o nascimento do novo. É por isso que quem realmente nasceu de novo não consegue viver no pecado, porque o corpo até lembra, mas o espírito não suporta. Bom, irmãos, sendo direto e real com vocês, é que tem muita gente que canta, prega e posta versículo, mas nunca nasceu de novo. Conhece o Cristo da religião, mas não conhece o Cristo da transformação. Quer o reino, mas sem o rei. Quer o céu, mas sem a cruz. A regeneração é o divisor de águas. Antes dela, você tenta. Depois dela, você simplesmente é. Antes, você luta para amar a Deus. Depois, você não consegue mais deixar de amá-lo. Quando o Espírito entra, ele muda tudo. Muda o gosto, muda os planos, muda as conversas, muda o olhar. Você começa a odiar o que antes encantava e a desejar o que antes te entediava. Isso é o Espírito trocando o teu coração. Então, como reflexão final para os irmãos, um novo nascimento é o maior ato de misericórdia do universo. Deus olha para um pecador sem futuro e decide: vou começar de novo dentro dele. E ele faz. Apaga o passado, arranca a culpa, destrói o velho nome e escreve um novo no livro da vida. Não existe milagre maior, não existe transformação mais profunda. Quando o Espírito te regenera, o inferno te perde, o pecado te solta e o céu te reconhece. Você não é uma versão melhor de quem era, você é alguém que nunca existiu antes. Deus não veio arrumar a tua vida, Ele veio começar outra. E quando o Espírito Santo sopra, o velho morre, o novo levanta e o céu o aplaude. Essa expressão de Romanos 8, 26 ao 27, quando fala que os gemidos inexprimíveis, significa algo impossível de ser expresso em palavras, demonstrando que a verdadeira oração não está baseada em nosso intelecto ou em frases bem elaboradas. É nesse momento que o Espírito Santo ele entra, fazendo sua parte, nos ajudando, nos motivando, quebrantando nosso coração, colocando em nossos lábios as palavras para intercedermos ao nosso Deus. Veja, é uma garantia que essa oração é guiada por Ele e nunca será vã ou sem resposta, porque é guiada pelo Espírito Santo. Então veja, irmãos, quando as palavras faltam, o Espírito Santo ele fala por nós. Glória a Deus. Quando o joelho se dobra e a voz se cala, está embargada devido ao tamanho do seu problema, saiba que o Espírito Santo está ali clamando, Abba Pai, clamando por você. Essa é a nossa alegria, a nossa garantia de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, indo agora para o nosso tópico 3 da nossa lição, edificação e fruto do Espírito, nós temos no primeiro subtópico, o Espírito ora bem. Quando oramos em língua, oramos segundo
o Espírito. E este é o propósito divino quando Paulo diz, o meu Espírito ora bem. Ainda que ele diz que quando oramos em língua, a nossa mente ela fica infrutífera, parece até assim, minha mente fica infrutífera quando eu oro, né, em línguas, em espírito. O nosso intelecto não compreende a mensagem, mas ainda assim somos edificados. Ainda que não compreendemos, nós somos edificados, conforme lá em Coríntios 14:4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não é pelo fato de nossa mente não compreender que devemos deixar de orar em línguas. É um recurso que devemos e podemos desfrutar, pois é de edificação espiritual e de comunhão com o Espírito de Deus. Muitos se valendo dessa parte aqui, dessa passagem de Paulo, acabam por dizer que não devemos orar em línguas. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Observe atentamente a conclusão de Paulo. Até mesmo introduziu a sua conclusão fazendo a seguinte pergunta: qual é então o resultado? Em outras palavras, o que devo fazer? A resposta dele até choca um pouco. Ele estava determinado a fazer as duas coisas. Orarei com o espírito e orarei com a mente. Então, o falar em línguas, o orar em línguas, nosso pastor ele tem nos ensinado, tem nos exortado, né? Sempre. Eu aprendi aqui essa questão de orar em línguas. Às vezes, em outros momentos, eu acreditava que o orar em línguas devia ser quando eu sentisse algo poderoso que viesse dentro, mas não. É um recurso que o Espírito Santo de Deus nos concedeu para que fizéssemos uso dele. Quando orássemos, quando nos chegássemos ao trono da graça diante de Deus para orar e para buscar, devemos até mesmo iniciar a nossa oração em línguas, que ali essa comunhão, o Espírito Santo de Deus testificando, nos ajudará a interceder o que é certo, como devemos nos chegar diante do Senhor. Então, Paulo, quando fala em orar em línguas, não é que você edifica o irmão que está do seu lado e nem a igreja, mas ele fala que edifica o próprio crente. Então, quando você ora em línguas, você está sendo edificado. E quando oramos em línguas, atingimos o perfeito propósito divino de Deus. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mas mesmo assim, irmãos, nós somos edificados pelo poder do Espírito Santo. E também ele fortalece o Espírito, tornando-os mais resistentes a tentações e mais atenta à voz de Deus. Então, o orar em língua, ele nos fortalece, ele nos dá força para nós prosseguirmos numa comunhão diretamente com Deus e uma sintonia com Deus e uma forma de rendermos ao Espírito Santo. Quando nós estamos orando em línguas, irmãos, nós estamos ligados realmente na conformidade com o Espírito Santo. Então veja, irmãos, nós precisamos, como pentecostal, buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E nós sabemos, temos aprendido, que a evidência daquele que é batizado no poder do Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas. É um dom que o crente recebe, é um presente de Deus, e ele pode, então, em todos os seus momentos da vida, usufruir deste dom, que é algo extraordinário. Como o irmão Joelso disse aqui, não necessariamente só na hora do culto, ou na hora que você está se derramando em lágrimas. Não, você pode e deve orar constantemente em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, você pode estar dirigindo o seu veículo e orar em língua. Você pode, no momento de tristeza, orar em línguas. Você pode, no momento de angústia, orar em línguas. Você pode, na hora do louvor, você pode. Então você tem essa liberdade porque você ganhou esse presente. É um dom de Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, veja, esse orar em línguas é uma forma de fortalecimento espiritual. É um alimento interior que revigora a fé do crente. Então, na nossa teologia pentecostal, é uma experiência essencial da vida cheia do Espírito Santo, na vida do crente. Enquanto a mente não entende, o espírito é edificado e renovado. E é uma alegria ser pentecostal e viver este poder de Deus. E também é uma experiência pessoal o falar em línguas. É aquele momento, amados, que nós sentimos assim a presença de Deus como que fosse quase palpável. É aquele momento que você se sente fortalecido, revigorado, para você, na sua mente, na sua consciência, você diz assim: o Senhor verdadeiramente está comigo, o Senhor verdadeiramente me ama, cuida de mim. É o Espírito Santo testificando no seu espírito que Ele está cuidando de você. E, irmãos, nessa prática pentecostal, quando alguém ora em línguas, o crente, ele experimenta a realidade dessa expressão que o apóstolo Paulo fala, o Espírito ora bem.
Veja, não é mera emoção, mas o Espírito Santo movendo o homem interior, trazendo renovo, unção e edificação. Esse orar bem é uma forma de comunhão íntima com o Espírito Santo, em que o crente se aproxima de Deus em profundidade sobrenatural. Por isso, todos nós, crentes, precisamos, devemos experimentar essa graça de Deus. E o último ponto aqui, irmãos, da nossa lição, o ápice da vida cristã, nós vamos ver os resultados da obra do Espírito Santo no interior do crente. O fruto é resultado da obra interior na vida do crente. Diferentes dons que são manifestações visíveis e instantâneas. O fruto, irmãos, na vida do crente é um processo. Ele nasce, cresce e amadurece no caráter do crente. O fruto mostra a natureza de Cristo sendo formado em nós. Veja, nós vimos aqui sobre a pedagogia, da instrução do Espírito Santo. Ele não se limita apenas a ensinar, mas a produzir virtudes reais na vida do crente. Então, o contraste com as obras da carne é exatamente isso. O apóstolo Paulo coloca que o fruto do Espírito, ele é um contraste com a obra da carne, onde a carne gera divisão, a carne gera egoísmo, impureza. O Espírito Santo gera virtudes que refletem a santidade de Deus. Esse é o ápice da vida cristã. Além dos dons, além de todo o entendimento, a iluminação, nós temos o fruto do Espírito gerado em nós, produzindo em nós o caráter de Cristo. Isso prova que a verdadeira vida cheia do Espírito Santo não é apenas marcada por dons e manifestações, mas por um caráter transformado. Irmãos, então, desde o primeiro tópico que a fé veio ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós fomos caminhando pela pedagogia do Espírito, o testemunho, a testificação, o crescimento, o fortalecimento espiritual, o dom de falar em língua, de falar em mistério, e agora nós chegamos no ápice, no topo, que é os frutos do Espírito. E nós temos algumas características. Nós somos nove dons espirituais. Realmente, o poder que há no fruto do Espírito, amém? O que nós vemos hoje, as pessoas, os cristãos de hoje, da atualidade, não estão demonstrando esses frutos, esse ápice da vida cristã. Quando falta alguns desses frutos, esses frutos têm que estar evidentes nas nossas vidas, por onde passarmos, seja no trabalho, seja na escola, não só na igreja, não só dentro da igreja, durante um culto de avivamento, uma festividade, mas a oportunidade maior que nós temos de demonstrar esses frutos, esse ápice da vida cristã, é fora das quatro paredes da igreja. O fruto é a evidência visível de uma vida interior renovada. É ela que mostra ao mundo que o Espírito Santo habita e governa o coração do crente. Então, irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, a obra do Espírito Santo, irmãos, na vida do crente, ela é completa e transformadora. Essa obra desperta a fé, ilumina a mente, revela verdades, testifica ao nosso espírito, intercede por nós e produz virtudes, irmãos, que refletem o caráter de Cristo. Veja, onde o Espírito Santo habita, a vida abundante, a vida renovada, a vida firme, fé firme e fruto poderoso, como nós vimos aqui. Frutos evidentes de que o crente não vive mais segundo a carne, mas é guiado e moldado pelo Espírito de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. E só Cristo pode dar essa comunhão, essa ligação direta entre o espírito humano e o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos ao Fala Pastor. Hoje nós não vamos apenas estudar uma lição, nós vamos fazer uma cirurgia na alma humana. Chegamos à lição 12, o clímax da nossa revista, onde a antropologia bíblica, quem é o homem, colide frontalmente com a pneumatologia, quem é o Espírito Santo. A lição de hoje nos convida a entrar no que eu chamo de os santos dos santos da existência humana. Vamos dissecar o fenômeno mais glorioso e misterioso do universo. O momento exato em que o Espírito do Criador toca, habita e se funde
com o espírito da criatura. Prepare sua mente e o seu coração, porque vamos mergulhar fundo na palavra de Deus. Para começar, precisamos resolver uma confusão linguística. No texto grego do Novo Testamento, a palavra pneuma é usada tanto para o Espírito Santo quanto para o espírito humano. Em Romanos 8,16, Paulo cria um jogo de palavras magistral. O mesmo pneuma testifica com o nosso pneuma que somos filhos de Deus. Aqui entra a exegese rigorosa. O verbo grego usado aqui é sigmartírio. O prefixo sim significa junto com. Logo, não é uma substituição. O Espírito Santo não anula o seu espírito humano. Você não vira um robô divino. Segundo, não é uma fusão panteísta. Você não vira um tipo de Deus. E terceiro, é uma sinfonia. O termo sugere um coral. O seu espírito canta Abba, Pai, e o Espírito Santo faz a segunda voz, harmonizando e validando essa filiação. O espírito humano, o Neshama, do hebraico de Provérbios 20:27, é a lâmpada do Senhor. Aprofundando teologicamente, vamos a 1 Coríntios 6:17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Historicamente, a igreja teve que lutar contra heresias para explicar isso. Como podemos ser um só espírito sem perder nossa identidade? Aqui entra uma distinção vital. A alma, psique, é a sede da personalidade, da mente, da vontade e da emoção. Ela é horizontal, ela nos conecta uns com os outros. Já o espírito, o pneuma, é a sede da capacidade de Deus. Ele é vertical. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos um só espírito, ela fala de uma união mística e funcional e não essencial. Pense na analogia clássica dos pais da igreja, o ferro e o fogo. Quando você coloca uma barra de ferro no fogo, o ferro fica vermelho, quente e queima como fogo. Ele ganhou as propriedades do fogo, mas não deixou de ser ferro. Na regeneração, seu espírito humano ganha as propriedades de Deus, santidade, amor e justiça. Mas você continua sendo humano. Essa é uma união com a Imago Dei, ou a imagem de Deus, quebrada no Éden e agora restaurada em Jesus Cristo. Agora, muita gente na universidade ouve dizer que o espírito não existe, somos apenas o cérebro. O secularismo moderno tenta reduzir o ser humano ao monismo materialista. Eles dizem que suas experiências com Deus são apenas descargas de dopamina no seu lobo temporal. Mas a teologia bíblica, apoiada por uma filosofia robusta, responde com o conceito da irredutibilidade da consciência. A neurociência pode mapear o hardware, ou o cérebro, a máquina que é o nosso cérebro criado por Deus, mas não consegue explicar o software, que é a mente e o espírito, que vai além da matéria. Conforme 1 Tessalonicenses 5:23, o corpo é a nossa interface com o mundo físico, que é a biosfera. A alma é a nossa interface com o mundo psicológico e social. O espírito é o órgão de percepção espiritual, a nossa antena para uma frequência que a ciência materialista não capta. Dizer que o espírito não existe porque não aparece numa ressonância magnética é o mesmo que dizer que o amor não existe quando você não consegue colocá-lo dentro de um tubo de ensaio. O espírito humano é a evidência de que nós não somos um acidente biológicos, de que nós não somos máquinas, mas seres criados com uma fome do infinito que a matéria não pode saciar. Agora, meus irmãos, chegamos ao ponto nevrálgico da nossa lição. Vamos dedicar uma parte crucial da lição 12 para explicar a função do espírito humano que a teologia racionalista tem dificuldade de aceitar, mas que é vital para a saúde espiritual de qualquer um que ama a Deus. O tema é a oração em línguas. Vamos para 1 Coríntios 14:14. Paulo diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quero que vocês notem a precisão teológica de Paulo. Ele não diz que o Espírito Santo ora por mim, anulando a minha pessoa. Ele diz: o meu espírito ora. Esse é um processo transracional, ou seja, não racional. Muitos críticos dizem que falar em línguas é irracionalidade
ou histeria emocional. Isto é completamente errado. Na verdade, o falar em línguas é um ato transracional. A mente opera com lógica, gramática, vocabulário aprendido. Mas o espírito, o pneuma, opera por uma intuição e comunhão direta. Quando oramos em línguas, o Espírito Santo dá a inspiração. Ele motiva e inspira a fala, mas é o espírito humano que articula. É uma linha direta, segura e criptografada entre o seu interior e o trono de Deus. A mente é bypassada, ignorada, não porque é má, mas porque é limitada. A importância disso está na edificação. Por isso é tão importante. Paulo diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Judas 20 diz: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A palavra grega oikodomel significa construir uma casa, assentar tijolo sobre tijolo. Quando você ora com a mente, você edifica o seu intelecto e as suas emoções. Mas quando você ora em línguas, você edifica a estrutura do seu homem interior. É como uma recarga de bateria. Celular, sua mente não entende a eletricidade entrando. Ela não processa dados naquele momento, mas é a eletricidade que dá a ela a capacidade de funcionar depois. Quem não ora no Espírito pode ter muita teologia na cabeça, na alma, mas pouca potência no homem interior, que é o Espírito. Uma terceira verdade que devemos pensar na lição de hoje é a oração perfeita, descrita em Romanos 8, 26 e 27. Devemos nos lembrar que não sabemos orar como convém. Nossa alma é egoísta, viciada e míope. Muitas vezes pedimos o que não precisamos, mas o Espírito Santo, através das línguas, que são os gemidos inexprimíveis ou as línguas estranhas, ora segundo a vontade de Deus. Orar em línguas é a garantia de que, pelo menos naquele momento, você não está pedindo absolutamente nada de errado. É o seu espírito humano em fusão com o Espírito Santo, concordando com os decretos do céu. É a rendição total da lógica humana à sabedoria divina. Vamos pensar agora como colocar isso na prática devocional. Qual é o maior perigo da igreja moderna? É a atrofia do espírito pelo gigantismo da alma. Vivemos numa era de entretenimento e da intelectualidade. Alimentamos o corpo com academia, dieta, alimentamos a alma com Netflix, redes sociais, estudos, celulares, filmes, mas deixamos o espírito em jejum. Um cristão que não exercita seu espírito através da oração profunda e da adoração e de orar em línguas no espírito, torna-se um carnal. Ele pode ser um gigante intelectual, mas é um anão espiritual. Veja o teste prático de Hebreus 4:12. Diz que a palavra divide a alma e o espírito. A alma busca o sentir. Eu me arrepio, eu me emociono. E o espírito busca o ser. Eu me submeto, eu obedeço a palavra de Deus. Concluindo, não negligencie o dom de Deus que há em ti. Se você é batizado no Espírito Santo, use essa ferramenta de edificação. Se não é batizado, então busque, pois o seu espírito humano foi desenhado com um formato exato para ser preenchido pelo fogo de Deus. Que a lamparina do Senhor em você não seja apenas um enfeite de vidro, mas uma tocha acesa para brilhar pelo mundo afora. Deus abençoe você e até o próximo Fala Pastor. Como sabemos, irmãos, que o Espírito de Deus, ele age em nós? Como temos essa certeza? É quando ele glorifica a Cristo. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir
contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora nós vamos para o momento de perguntas e respostas para ver se os irmãos absorveram todo o conteúdo. Pergunta número 1. O que diferencia o espírito humano do espírito de Deus? Letra A. O espírito de Deus depende do humano para agir. Letra B. Ambos possuem a mesma origem e natureza. Letra C. O espírito humano compreende naturalmente as coisas espirituais. Letra D. O espírito humano é limitado, mas o Espírito de Deus é infinito e revelador. Tempo na tela. A alternativa correta é a letra D. O espírito humano é limitado, mas o Espírito de Deus é infinito e revelador. Segunda pergunta. Qual é o papel do Espírito de Deus em relação ao espírito humano? Letra A. Criar dependência emocional de experiências espirituais. Letra B. Revelar o que é invisível à razão e transformar o interior do homem. Letra C. Tornar o homem intelectualmente superior. E letra D. Substituir totalmente a vontade humana. Tempo na tela. A resposta correta é a letra B. Revelar o que é invisível à razão e transformar o interior do homem. Terceira pergunta. O que confirma que alguém vive sob a direção do Espírito? Letra A. O poder de impressionar a outros pela fé.
Letra B, o domínio de dons e manifestações visíveis. Letra C, um caráter moldado à semelhança de Cristo. Letra D, a ausência de provações espirituais. Tempo na tela. A resposta correta é a letra C, um caráter moldado à semelhança de Cristo. Quarta pergunta, por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Letra A, porque carece de conhecimento teológico profundo. Letra B, porque a mente humana foi criada limitada para entender o divino. Letra C, porque Deus não revela mistério a quem não é líder. Letra D, porque está desconectado do Espírito que revela a verdade. Tempo na tela. A resposta correta é a letra D, porque está desconectado do Espírito que revela a verdade. Quinta e última pergunta. O que significa andar no Espírito? Letra A, isolar-se dos outros para evitar qualquer tentação. Letra B, viver sob sua direção diária, escolhendo o que agrada a Deus. Letra C, negar totalmente os sentimentos humanos. E letra D, buscar apenas experiências espirituais. Tempo na tela. A resposta correta é a letra B, viver sob sua direção diária, escolhendo o que agrada a Deus. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Amados, vamos orar para finalizarmos nossa aula. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento tão importante, o quanto aprendemos aqui. O Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito Santo, que desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um de nossos alunos, que cada um possa ser despertado, Senhor, a viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, desfrutando dos dons espirituais, buscando os frutos do Espírito Santo. Esse é meu pedido, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Tô nervoso nesse coelho já de pastor aqui. Nervoso, tá? Que isso, Meu rapaz. Deus do céu. Um bigode desse. E através dessa ação Regenerativo? Regeneradora. Regenerador. Através do projeto da Processo da transformação. Regeneração. Através do projeto. Processo. 5 minutos. Vai gastar a bateria dele. Aqui, tá vendo? Então nós estamos de boa aqui. 10 horas é cedo. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.